Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é lindão. Acho que eu vou ter que pregar daqui hoje, né? É isso? Vou ter que pregar daqui, fica mais fácil. Glória a Deus. Que problema bom, né, gente? Significa que tem um povo faminto nessa cidade, amém? E eu quero te dar uma notícia. Isso é só o começo. Vou contar um negócio para vocês, mas ouve até o final, tá bom? Eu tô grávida. Eu tô grávida de um avivamento. Eu estou gerando um avivamento. Junto comigo tem um povo gerando um avivamento. Eu falei para ouvir até o final. Vocês são muito apressados? Oxi. Nós estamos gerando um avivamento neste lugar. Eu quero dizer uma coisa para você. Terão dias em que nós não vamos conseguir parar o louvor neste lugar, porque a glória do Senhor vai encher a casa. Vai ter dias nesse lugar que você não vai querer sair daqui, porque a glória do Senhor vai encher a casa. E eu quero convidar você a gerar isso comigo em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 14. Aleluia, peguei vocês, né? Eu avisei. Ficou todo mundo olhando para o pastor. Oh, coitado, tadinho, né? Todo mundo fazendo pressão, né? Hoje eu levei, tem 2 filhos, hoje eu levei mais 2, obrigada, para casa. Aí depois chegou mais um. Ficou 5 crianças lá em casa hoje à tarde. Ah, beleza, glória a Deus, adoro. Marcos capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 43. Jesus ainda não havia terminado de falar. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12. E com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu der um beijo, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendei-o e levai sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. E nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Em outra versão diz com espadas e paus. Pois diariamente eu tenho estado convosco no templo, vos ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Não existe nenhum outro motivo. Nós não estamos aqui por causa de um homem, de uma mulher. Nós não estamos aqui por causa da placa de uma igreja. Nós estamos aqui por Tua causa. E assentados aos Teus pés, nós queremos Te ouvir nessa noite. Espírito Santo, eu quero Te pedir que o Espírito de revelação, o Espírito que traz a palavra rema, possa estar fluindo, impregnando cada centímetro da casa. Espírito Santo, eu quero Te pedir que o Senhor vá aonde as minhas palavras não conseguem chegar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas, no sentido de querer roubar a palavra do coração do Teu povo. Eu quero declarar paz no coração agitado, tempestuoso. Eu quero declarar saúde na pessoa que chegou nessa noite com dor de cabeça, com dor na coluna ou em qualquer parte do corpo. Eu quero declarar uma atmosfera, Pai. Nossos corações estão prontos, a nossa mente, Senhor, está pronta. Cativa a Tua obediência para ouvir a Tua palavra. Eu estou pronta, nós estamos prontos. Aleluia, amém? Glória a Deus. Se existe um momento na nossa vida que mostra quem nós somos de verdade, esse momento é um momento de pressão, não é assim? Tem pessoas que até que são legais, né? Gente boa, até que alguém fecha ele no trânsito. Aqui não é o caso, graças a Deus, irmãos. Sou muito grata a Deus pela vida dos irmãos. Mas existe um reino tão distante
que quando alguém fecha a pessoa no trânsito, sai um negócio dentro dela, gente. É um negócio absurdo, entende? E a grande verdade é que qualquer momento de pressão na nossa vida vai demonstrar quem nós somos de fato. E eu posso afirmar para você que essa noite fria, de quinta para sexta-feira, foi uma noite de muita pressão. Esse foi um dos momentos de muita pressão que Jesus viveu. Tanto é que Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, Pedro, Tiago e João, venham orar comigo, porque a minha alma está em angústia, a minha alma está com angústia de morte. Você nunca ouviu nas Escrituras Jesus falar assim. Embora os discípulos pudessem ouvir Jesus orar, mas nunca houve um momento onde o Senhor disse isso para os discípulos. E, sabe, nós podemos ver nesse texto das Escrituras aqui em Marcos capítulo 14, um encontro de 4 visões de reino. Existe nesse momento aqui um momento onde nós vamos ver a pregação de Jesus acontecendo de fato e de verdade no coração das pessoas. Você sabe que desde o momento em que Jesus começa a pregar, desde o momento em que ele começa o seu ministério, a sua pregação é: arrependei-vos, pois é chegado o quê? Me ajuda aí. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora vamos combinar, gente, que quando nós falamos de reino, nós estamos dizendo de valores. Nós estamos dizendo que um reino, ele prega algumas coisas, ele tem determinados valores. E se você for olhar historicamente, você vai ver que quase todos os reinos que tiveram aqui na terra, seja a Babilônia, seja Grécia, seja Pérsia, seja o que for, você vai descobrir, sejam os romanos, que a grande verdade é que todos estes reinos, eles tinham 4 coisas em comum. Eles valorizam poder, riqueza, posição social e reconhecimento pessoal. Vou repetir para você guardar bem. Todos os reinos que vieram nessa terra, e existem até hoje, eles prezam por 4 coisas. Poder, isso é demonstrado através da capacidade bélica, capacidade militar, os mísseis, quem tem mais, né, pode mais. Poder, riqueza, posição social e reconhecimento pessoal. Então, embora a Babilônia fosse derrotada e viesse outro rei, e aparecia Alexandre o Grande, depois aparecia outro e depois outro, a grande verdade é que todos os reinos que você for estudar na história, eles vão estar pautados nesses 4 pilares. Então, nunca houve uma revolução. Nunca houve uma revolução de reino. O que houve foram trocas de reis com os mesmos valores. O que houve durante toda a história da humanidade foram trocas de reis, trocas de governos, mas com os mesmos valores. Seja, um desses 4 itens, ele vai estar em primeiro, segundo, ele pode mudar a colocação, mas eles estão lá. Agora, de repente, vem Jesus. E Jesus vem dizer que o seu reino é chegado. E como é o reino de Deus? Nós lemos lá no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1, nós vemos o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças. E quais são os valores do reino de Deus? Ele vem dizer o quê? Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você consegue entender? Parece que Jesus veio trazer um reino de ponta cabeça, um reino de cabeça para baixo, onde os valores que ele traz agora já não são os valores que os outros reinos traziam antes. Consegue entender isso? E sabe o que acontece? Uma bagunça. Jesus, ele causa uma bagunça na cabeça das pessoas. Porque que reino é esse que não vem com as mesmas prioridades, que não vem com os mesmos valores? E acredite, Jesus, ele bagunça a cabeça dos seus discípulos, Jesus, ele bagunça a cabeça dos reis, ele bagunça a cabeça de Pilatos, ele bagunça a cabeça de Herodes. Sabe por que ele bagunça a cabeça dessas pessoas? Porque eles não estão acostumados com revolução, eles estão acostumados com rebelião. Rebelião é você utilizar as mesmas armas do reino anterior, as mesmas armas, e você derrubar aquele governo e continuar fazendo a mesma coisa. E então Jesus, ele vem, e ele vem dizer, meu reino é diferente. Jesus, ele vem e ele diz assim: eu, porém, vos digo,
Se até aqui vocês ouviram que é olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, se alguém lhe ferir a sua face, você vai virar a outra. Você fala, gente, que reino é esse? É o reino dos céus. É o reino de Deus. O reino de Deus não se usa as mesmas armas, não se usa as mesmas ferramentas que se usam nos outros reinos. Então nós podemos afirmar de fato e de verdade que Jesus ele não veio apenas para romper com um tempo, para que os tempos fossem antes e depois de Cristo. Mas Jesus ele veio causar uma revolução. Jesus ele veio causar uma revolução, ele veio implantar um reino totalmente diferente de todos os reinos que viveram antes dele. Você consegue entender isso? Ninguém conseguiu fazer isso, nem Alexandre o Grande, ninguém, nenhum general, nenhum rei, ninguém conseguiu mudar os valores de um reino. Jesus vem e muda os valores do reino. Mas não só isso, Jesus ele nos habilita para entrar nesse reino. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus nos ensina a orar. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo assim, a Laís, quando você for orar, você pode dizer, Senhor, na minha casa, venha os teus valores, venham o teu reino, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, Senhor, que venha o teu governo, que venha o teu reino, que venham os teus valores, que seja causada uma ruptura, que seja causada uma revolução, aonde o reino vai ficar de ponta cabeça, os valores serão outros, as motivações serão outras, e você pode orar dessa forma, para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre os seus filhos. Você e eu não precisamos mais viver de acordo com os padrões deste reino estabelecido por mãos humanas, porque eu e você estamos convidados, convocados para participar de outro reino. Aleluia! Isso é tão lindo, né, gente? O problema é que nos momentos de pressão, como eu disse, vai ser o momento em que nós vamos descobrir de fato a que reino nós pertencemos. A Bíblia tem muitos versículos acerca de reino. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar, me ajuda aí, gente, o reino de Deus. E o que vai acontecer? Todas as outras coisas. O que são todas as outras coisas? Tudo que você considerava como valor antes, eu considero como refúgio. Isso para mim são outras coisas, porque o que eu tenho para te dar tem muito mais valor. O que eu tenho para te entregar tem valor superior a poder, riqueza, reconhecimento pessoal e posição social. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus, Romanos capítulo 14, verso 17. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20, ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, querido, o reino de Deus é um reino literalmente de ponta cabeça. E aí, a gente começa a entender que, na verdade, os valores que os outros reinos tinham são, na verdade, os valores de reinos deste mundo. E então, Jesus nos traz para o seu reino. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Em que reino você está? Sabe por quê? Porque nesse momento de Marcos capítulo 14, nós vimos um momento de grande tensão. E nós vamos descobrir aqui 4 visões de reino. 4 visões de reino, em uma mesma situação. E a primeira visão de reino que nós temos é a visão de Judas. Sabe por que a primeira visão que nós temos é a visão de Judas? Porque Judas, ele vem num momento de intimidade. Vocês lembram que eu pedi? Coloca de novo o versículo 43 de Marcos 14, por gentileza. Presta atenção. O que diz a primeira frase? Jesus ainda não havia terminado de falar. De falar o quê? Volta ao versículo 42, por favor. Versículo 41. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus tinha convidado Pedro, Tiago e João para orar.
para um momento de intimidade, porque a sua alma estava em angústia. E Judas, ele aparece nesse momento. E como que Judas diz que vai reconhecer Jesus, gente? Como? Com um beijo. Você sabe que beijo é sinal de intimidade. Sabe qual era a visão de Judas? Judas queria mostrar para as pessoas que ele tinha intimidade com Jesus, porque ele fazia parte do bando. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é porque você faz parte do bando que você tem intimidade. Não é porque você dá beijo para Jesus que você tem intimidade. Judas, ele esteve com Jesus, mas ele estava com o seu corpo com Jesus, mas o seu coração prezava pelos valores de um outro reino. É possível nós andarmos com Jesus, mas andarmos fisicamente com Jesus. É possível que a gente queira que as pessoas achem que a gente tem intimidade com Jesus. É possível que a gente cante canções de intimidade com Jesus, mas no fundo, o nosso coração continua com os valores de um outro reino. E quando você tem o coração com os valores de outro reino, querido, acredite, o seu tempo de caminhar com Jesus, ele tem prazo de validade. Porque quem prioriza os valores de um outro reino, prioriza a si mesmo. E Judas, ele não conseguiu seguir os valores de Jesus, porque ele precisava de reconhecimento. Então ele vem e beija Jesus e diz, estão vendo como eu tenho intimidade com ele? Mas o seu coração não tinha intimidade com os valores do reino de Deus. Mas ele caminhou com Jesus, ele ceou com Jesus. Mas, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se os seus valores ainda forem os mesmos valores de um outro reino, se os teus valores forem outros valores, eu preciso dizer algo para você. No momento de tensão, o que vai acontecer é que você vai dizer sim para as tuas vontades. Você vai dizer sim para você mesmo. Você vai dizer sim para poder. Você vai dizer sim para riquezas. Ou você vai dizer sim para o reconhecimento pessoal. Ou você vai dizer sim para a posição social. Porque você não vai ter coragem de negar a você. E foi isso que aconteceu com Judas. Então Judas é aquele tipo de discípulo que ele está fisicamente com Jesus, mas ele não pertence a esse reino, porque o seu coração não pertence. Na primeira oportunidade, na primeira noite fria e escura, na primeira condição que ele tem de levar vantagem, ele vai abrir mão dos valores do rei para seguir os seus próprios valores. Eu acredito que Jesus não precisava perguntar de que reino ele era. Mas existe uma segunda pessoa aqui que é muito interessante, que vem questionar a gente sobre esse reino, e é Pedro. Gente, nós vimos aqui que Jesus, ele chamou aqueles homens para orar. O que Pedro estava fazendo com uma espada? Na noite da oração, no momento de maior intimidade de Jesus, naquela noite fria e escura, o que Pedro estava fazendo com uma espada? Pedro não concordava com a morte de Jesus na cruz. Quando Jesus diz para Pedro, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu apanhe, é necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra, é necessário. Pedro falou, Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, não fala essas coisas. Jesus o recriminou. Mas a grande verdade é que Pedro nunca concordou com a morte de Jesus na cruz. Porque ele ainda não entendia. Ele tanto não entendia, que Jesus falava claramente, eu vou morrer, e depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E quando as mulheres vêm e falam para eles que Jesus havia ressuscitado, Pedro não acredita. Então Pedro, ele não concordava com aquela morte, porque ele não conseguia ver a grandeza daquilo que Deus estava fazendo. E deixa eu contar uma coisa para você. Todas as vezes que você não concorda com um dos valores do reino, por mais oculto que esteja no seu coração, você sempre vai ter uma arma de reserva. Todas as vezes que você não concorda com algo, você sempre vai achar que você precisa de algo a mais. Quando você não tem o entendimento da grandeza do poder de Deus, você sempre vai ter uma arma de reserva no bolso. Você sempre vai ter uma estratégia para escapar quando for necessário.
Você já viu alguma pessoa dizer assim: não vem não, mas eu sou convertido, mas eu não sou bobo? Tem arma escondida no bolso. Você já ouviu alguém dizer assim: e ali eu desci da cruz? Acho que nunca subiu. Quando nós não concordamos integralmente com os valores do reino de Deus, nós sempre vamos ter uma arma escondida. Nós sempre vamos ter um cartão de reserva para a gente agir de acordo com os nossos próprios valores nas noites frias e escuras. Todos nós vamos viver momentos de tensão, acredite. Não vai ser só no trânsito. Vai haver um dia que alguém vai falar de você algo que não é justo. Vai ter um dia que alguém vai se posicionar de uma maneira, até mesmo com Jesus, que você vai achar que não é justo. E naquele momento você vai demonstrar a que reino você pertence. Agora eu preciso dizer algo para você. Pedro, naquele momento ele não tinha visão plena do que era a ressurreição de Jesus. Ele vai ter isso daqui a pouco, depois num outro momento. Mas era muito comum Jesus falar: viu, de que espírito que vocês são? Houve um momento que Tiago e João, Lucas capítulo 9, versículo 55, que eles passam por uma cidade dos samaritanos que não querem receber Jesus. E eles falam assim: Jesus, você quer que a gente mande fogo nessa cidade? E Jesus fala assim: de que espírito vocês são? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você pertence integralmente ao Senhor, querido, você tem o coração de Jesus. Você tem os valores do reino de Deus. Não existe crente meio vivo. Não existe crente meio morto. Ou você está morto, ou você está vivo. Quando você está meio morto e meio vivo, você é zumbi. Você não sabe de que reino você é, você não sabe a que reino você pertence. E nós precisamos resgatar a nossa identidade. Sabe por quê, queridos? Nós lemos aqui que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Existe um poder liberado do céu para o reino de Deus. Mas existe uma terceira pessoa aqui nessa noite. E o nome dele é Malco. Sabe que muita gente acha que Malco era soldado. E as pessoas dizem que Pedro decepou uma orelha de um soldado. Mas não. Malco era servo do sumo sacerdote. Agora eu pergunto para você: o que um servo do sumo sacerdote está fazendo numa quase madrugada, no meio de um monte de povo com espada e cacetete para prender Jesus? O sumo sacerdote, ele exercia suas atividades no templo. Ele estava lá para trazer os sacrifícios, para interceder pelo povo. E agora ele estava lá, sabe por quê? Ele estava amando do sumo sacerdote. Ele estava obedecendo uma ordem do sumo sacerdote. Mas espera aí, então você está me dizendo que esse sumo sacerdote, ele estava mandando pegar Jesus com espadas? Isso não era coisa de guerra? Era. Mas acontece que o coração deles não tinha os valores do reino de Deus. Lembra que eu falei que Jesus veio bagunçar tudo? Pois é, o sumo sacerdote servia ao Senhor com os valores do reino deste mundo. E sabe o que acontece? Um servo do sumo sacerdote era alguém em treinamento. Esse rapaz, esse Malco, provavelmente seria um próximo sumo sacerdote. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Você sabe por que Jesus cola a orelha de Malco? Hoje à noite eu vou matar umas curiosidades de vocês, né? Porque Malco ia precisar da orelha direita. E a Bíblia faz questão de dizer que era a orelha direita. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. E porque no momento da unção era necessário que o sumo sacerdote ungisse a orelha direita. E sabe de uma coisa? Jesus não permitiu que Pedro, por não ter os valores do reino, preste atenção, acabasse com os sonhos de outra pessoa. Porque quem tem valores do reino não mata os sonhos dos outros. Agora, tem uma quarta pessoa nessa noite.
Tem uma quarta pessoa nessa noite fria e escura, que vai demonstrar o que está no seu coração. E o nome dele é Jesus. Naquela noite fria e escura, Jesus, ele resolve pegar a orelha de Malco e curar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você encontra alguém com os valores do reino, você vai sair marcado pela cura, você vai sair marcado pela luz que existe dela, por mais trevas que seja a noite que você está passando. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse que você é a luz, Jesus era a luz, e quando Jesus naquela noite escura, pressionado, acredite, Jesus, ele conseguiu prever, ele viu antecipadamente tudo o que ele ia passar, e a Bíblia diz que ele transpirou o sangue, mas mesmo no meio daquela noite, onde a sua dor era intensa, Jesus tinha luz para dar. Ele não permitiu que as trevas dos outros, ele não permitiu que a dureza dos outros, ele não permitiu que a escuridão dos outros entrasse dentro do seu coração. Isso é quem tem valores do reino de Deus. Quando você não tem os valores do reino de Deus, que alguém te aperta, você mostra o que você tem escondido. Quando você tem os valores do reino de Deus, querido, você coloca aquilo que você tem dentro de você para fora. Jesus, ele falou, eu não sou um personagem, eu não sou um ator, eu não sou um hipócrita. Eu disse para vocês que se alguém batesse na sua face era para dar a segunda, eu estou fazendo isso. Eu disse para vocês que dentro do meu reino, se alguém pedisse uma túnica era para dar a segunda, eu estou fazendo isso. Então, Pedro, meu reino não tem os teus valores. Para de querer cortar a orelha dos outros, para de querer fazer justiça própria, para de ficar com as suas armas escondidas, porque eu preciso, Pedro, que você entenda os meus valores. Sabe por quê, querido? Jesus veio causar uma revolução. Ele veio trazer os valores do Pai para essa terra. E sabe quais são esses valores? No reino de Deus existe poder. No reino de Deus a cegueira não é um problema. No reino de Deus a doença não é um problema. Há poder no nome de Jesus. Há poder no reino dos céus para trazer para a terra tudo aquilo que existe nos céus. Aonde existe frieza, o Senhor Jesus vem e rompe. Aonde existe cegueira, Ele vem e rompe. Aonde existe uma natureza difícil como a de Pedro, Ele vem e rompe. Agora deixa eu dizer algo para você. Judas não consta na história como um daqueles que ajudou a mudar o mundo. Sabe por quê? Porque quando você luta com os valores desse mundo, você não muda nada. Judas não foi um traidor. Antes de tudo, ele foi um enganador. Mas ele enganou a si mesmo, achando que tinha intimidade com Jesus, quando na verdade o seu corpo estava presente onde Jesus estava, mas o seu coração nunca esteve ali. E nos dias difíceis, nas noites escuras, sempre vai aparecer o que está no seu coração. E acredite, existe morte quando você segue Jesus apenas com o corpo. Mas Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu a lição daquela noite. E ele fez parte de um time que está lá no livro de Atos, capítulo 17. Eu quero convidar você a abrir lá. Atos, capítulo 17. Versículo 6. Atos, capítulo 17. Desculpa, gente, estou bem rouca, né? Olha só. Todavia, não os encontrando, está falando dos apóstolos, agarraram Jason e alguns outros irmãos e o entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora também chegaram aqui. Pedro fazia parte daqueles que estavam causando alvoroço. Sabe o que era o alvoroço? Aonde eles passavam, as pessoas eram curadas pela sombra. Eles iam na porta do templo e o coxo começava a saltar e pular com os pés direitos. Sabe o que era isso? Esse alvoroço
Paulo estava em uma ilha e alguém foi picado por uma serpente, e aquela serpente, que era mortífera, não fez dano algum. Sabe o que é alvoroço? É você trazer o sobrenatural para onde você está plantado. É você virar o natural de ponta cabeça. É você trazer o reino de Deus para a terra. É você virar de ponta cabeça o lugar que você está plantado. Porque você não vive de acordo com os valores dessa terra. Você não vive de acordo com os valores do reino deste mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele me plantou e nos trouxe para o reino de Deus, para que nós continuássemos fazendo as mesmas coisas que Jesus. E aonde eu e você passarmos, se nós tivermos os valores de Deus, deixa eu falar uma coisa, a gente vai fazer bagunça, a gente vai fazer um alvoroço, a gente vai virar esse mundo de ponta cabeça para dizer: ei, não é assim, vocês não vão determinar que as nossas criancinhas vivam dessa forma. Isso não é normal. Normal é elas serem saradas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Recentemente, nós vimos aí o novo presidente dos Estados Unidos assinando um decreto onde as crianças vão poder decidir que banheiro elas vão usar, se é masculino ou feminino. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. A gente precisa acordar, porque o reino das trevas está trazendo noites escuras sobre essa terra. E Deus está procurando pessoas que coloquem o seu coração nos seus valores, para a gente colocar os valores de Deus nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, crianças estão sendo abusadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, pessoas estão sendo mortas, porque elas não conhecem os valores do reino de Deus. Então elas vivem baseadas nos valores dessa terra. E Deus está procurando plantar no seu coração e no meu coração pessoas como esses apóstolos, que aonde vai chegar, vai trazer luz em qualquer treva, que vai chegar e vai falar que não, na minha cidade as drogas não vão ser uma referência. Na minha cidade, nós não vamos perder os jovens para maconha, nós não vamos perder os jovens para o crack, nós não vamos perder os nossos jovens para prostituição, porque eu pertenço a um reino que o poder de Deus vem e o natural deixa de ser natural. Eu fui chamada para alvoroçar essa terra. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, se eu pudesse sacudir você nessa noite e dizer para você que há um clamor nessa terra pela revelação dos filhos de Deus, nós precisamos parar de ficarmos com o pé em dois reinos. Existe um clamor nessa terra. Existem pessoas vivendo uma depressão terrível. E nós não podemos apenas aceitar isso como normal. Você tem o poder de Deus com livre acesso. Você entende isso? Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. E o que você ligar na terra será ligado no céu. Pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar simplesmente nos enganando com o coração num reino onde nós queremos viver para o nosso próprio bem, para reconhecimento pessoal, para nossa posição social. Nós precisamos ser um dos tais, esses tais que estão alvoroçando o mundo e chegaram por aqui. Esses tais que levantam de manhã e vão orar, e vão dizer que não aceitam que essa cidade seja de outra forma, a não ser que a atmosfera do céu enche esse lugar. Esses tais que vão ver jovens, é isso que eu vejo. Eu não creio nessa frase de que jovem não tem jeito. Eu vou ver essa casa cheia de jovens apaixonadas por Jesus. Eu estou gerando isso, eu vou gastar minha vida para isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, em que reino você está? Qual é o reino que você tem alimentado na sua vida? O reino onde o que é importante para você? O poder, a riqueza, o reconhecimento pessoal, os valores sociais, a posição social.
Ou você está disposto a abrir mão das suas reservas, abrir mão daquilo que as pessoas pensam de você, para permitir que o reino de Deus venha sobre o seu coração? Eu preciso contar algo para você. Pedro entendeu isso. E se naquela noite, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco, depois de Atos 2, quando ele recebeu o poder, Pedro entendeu uma coisa: não existe nada que eu possa fazer com a força dos meus braços que seja maior do que ele pode fazer. E então, há um momento em Atos capítulo 12, que Pedro é preso. Eu quero ler com você. Atos capítulo 12. A partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns, da onde? Da igreja. Para o quê? Para os maltratar. Olha o versículo 2. E matou a Tiago, irmão de João, por execução, ao fio da espada. Para por aí, espera só um pouquinho. Você lembra que Pedro, ele tinha uma reserva, porque ele estava com medo daquela noite, ele não estava concordando com o que ia acontecer? Pois bem, agora ele viu um dos primeiros discípulos sendo executado. Tiago, irmão de João, foi executado ao fio da espada. Olha o que diz o versículo 3. E observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Agora olha aqui, ó. Tendo o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Segura aí. Você está entendendo que Pedro foi preso para ser morto? Sim ou não? Está claro para você isso? Aqui aparece alguma coisa de resistência de Pedro? Não. Como é que Pedro estava preso? 4 vezes 4, me ajuda aí? Quantos soldados estavam olhando Pedro? 16. 16 soldados olhando Pedro. Vamos lá? Assim, Pedro estava detido no cárcere. Tem uma vírgula aqui. Mas a igreja utilizava as suas armas. A igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Versículo 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Dormindo. Fala sério, você não dorme nem quando tem o boleto para pagar no dia seguinte? Pedro estava no meio de 16 soldados e ele estava dormindo. Ele ia ser morto no outro dia e ele estava dormindo. Pedro entendeu os valores do reino de Deus. Ele estava dormindo entre 2 soldados, que estava preso, um do lado do outro, com algema, com corrente. Há 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. Pedro assim o fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo era de fato real, pois parecia fruto de uma visão. Versículo 10. Todavia,
Passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles passarem. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente, o anjo se afastou dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende os valores do reino, quando você busca o poder de Deus sobre a sua vida, meu querido, pode ter 16 soldados, pode ter corrente, pode ter algema, pode ter primeira, segunda, terceira sentinela, pode ter portão de ferro. Deixa eu te explicar uma coisa: o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Tem 3 que me entenderam. O reino de Deus não consiste em palavras, ele consiste em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, ele consiste em poder. Poder para intervir em qualquer área da sua vida. Talvez você está passando a noite mais escura da sua vida e você está trazendo para fora tantos sentimentos que você não gostaria. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que mudou as reservas de Pedro foi a experiência de intimidade. Não apenas que ele teve naquela noite com Jesus, mas que ele teve com o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito está disposto e disponível para ajudar você a entender esses valores e trazer o sobrenatural para a sua vida, para que ele se torne natural. Você precisa ter uma história para contar. Deus não escreveu a Bíblia para a gente contar a história de Pedro. Deus não escreveu a Bíblia só para a gente contar a história de Tiago e João. Deus escreveu essas palavras para edificar, para alimentar o meu e o seu coração, para te dizer que o mesmo Deus que abriu a prisão para Pedro, o mesmo Deus que tirou todo o temor de Pedro, o mesmo Deus que fez com que Pedro fosse um daqueles que alvoroçassem o mundo, ele continua agindo hoje na sua e na minha vida. A gente precisa se entregar, meu irmão. A gente precisa parar de reservas. A gente precisa parar de reservas. Existe um sentimento de autopreservação no meio da igreja. A gente quer servir ao Senhor, mas peraí, Deus, deixa eu ficar com um negocinho aqui no bolso, vai que o Senhor falha, eu tenho uma espada aqui, eu dou um jeito, eu me resolvo, eu me garanto. Para com isso. Se você quer o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, é hora de você se entregar por inteiro. É hora de você entrar no reino de Deus com os 2 pés. É hora de você entrar no reino de Deus com o coração. É hora de você falar: Deus, rasga os céus e vem na minha vida, vem na minha casa. Senhor, eu estou totalmente dependente do Senhor. Eu vou parar com as minhas reservas. Eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar. Eu quero que o Senhor saiba que o meu coração é totalmente teu. Está na hora da gente parar com esse sentimento de autopreservação. Está na hora de nós sermos um dos tais. Está na hora da gente alvoroçar o mundo. Está na hora da gente colocar esses reinos de ponta cabeça no lugar certo. Está na hora de nós trazermos o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Deixa eu dizer uma coisa: você não é só espírito. Deus quer ir com você para o seu trabalho. Deus quer ir com você para sua casa. Ele quer intervir em coisas que você não consegue fazer. Para de ter uma espada escondida. Para de ter uma segunda chance. Para de querer dar um jeitinho. Se entrega. Se entrega, meu irmão. Para de querer ficar vivendo pensando no que os outros vão pensar. Eu vou lá dar um beijinho em Jesus, né? Vão achar que eu tenho intimidade. Para. Se entrega por inteiro. Quando você se entregar por inteiro, você vai descobrir que Ele continua abrindo portões de ferro, enquanto você não consegue abrir uma porta sequer. Eu quero nessa noite compartilhar ao seu coração que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Eu quero nessa noite dizer para você, meu irmão, que os céus estão esperando pela sua entrega. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Sem reservas? Sem reservas? Sem reservas? Sem reservas? Ou você tem um plano B? Sem reservas? Ou você quer dar um jeitinho quando seu marido falhar,
quando sua esposa falhar, quando seu patrão for injusto, os céus estão esperando por você. Não é o seu tempo dentro da igreja. Judas viveu o mesmo período que Pedro, que Tiago, que João. Mas ele não conseguiu mergulhar o seu coração. Tem uma geração inteira. Você não nasceu no tempo que você nasceu por engano. Tem uma geração inteira esperando pela revelação dos filhos de Deus. Eu não quero trazer peso sobre você. Eu quero dizer para você que você tem acesso a todo o poder que o reino de Deus veio trazer nessa terra. Eu vou repetir. Você tem acesso a todo o poder que o reino de Deus pode trazer para essa terra.